Sejam muito bem-vindos à aula de modulação. Nessa aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre a modulação PWM senoidal para inversores de tensão multiníveis. Bom, eu falo aqui modulação PWM senoidal porque a gente vai ver as modulações mais simples hoje para os conversores multiníveis. Mas eu tenho a intenção de preparar uma outra aula com uma modulação vetorial para pelo menos um inversor multinível, que é o NPC. Tá? Então eu acho que é importante para vocês aprender um pouco sobre essa modulação. Mas a gente precisa primeiro ver a modulação vetorial para o inversor trifásico convencional, inversor de tensão, né? Tá? Porque caso contrário acho que fica mais complicado. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ver as modulações baseadas em PWM senoidal para 3 inversores multiníveis. Na verdade a gente vai pegar um ou dois exemplos ali, vamos simular e vamos fazer uma análise, tá? Mas para que a gente possa fazer isso, antes de mais nada, vocês têm que conhecer um pouco sobre os conversores multiníveis. Para algumas pessoas, talvez já seja conhecido esse assunto, mas para outras não. Então, o que eu vou fazer agora é fazer uma breve revisão, tá, sobre conversores multiníveis. Mas é bem breve mesmo, tá? Só para a gente ter um pouco de noção sobre a modulação de alguns deles. E daí depois a gente vai dar uma olhada daí em outra aula. Não está no cronograma ali, mas eu acho que vou botar lá pro final. Que daí a gente vai fazer a modulação vetorial para o conversor NPC. Tá? Só para que fique como exemplo. Tá? Perfeito, então vamos lá, vamos entender um pouco o que é um conversor multinível. Essa aula de hoje vai ser mais nos slides mesmo, tá? Não vai ter muito cálculo como eu costumo fazer. Então vamos lá. O que é um conversor multinível? Bom, antes de mais nada, vamos dar mais uma atenção a esse inversor em ponte completa. A gente já estudou bastante sobre ele, mas vamos dar mais uma visualizada aí. O que nós temos ali? Ó? Eu vou passar o mouse, eu espero que vocês estejam vendo o mouse, tá? Porque daí eu vou indicar tudo através do mouse. Olha só, nós vimos que a tensão em um inversor em ponte completa com dois braços inversores, essa tensão VAB, que eu estou indicando ali, que é a tensão na carga, nós conseguimos criar 3 níveis, né? Se você verificar aqui, ó, nessa forma de onda. Isto se a moduladora que eu for utilizar para fazer essa comparação tiver uma defasagem de 180 graus entre esse braço aqui e esse outro aqui. A gente já fez, né, simulações com isso. Como é que a gente fez? Nós consideramos uma portadora apenas, pegamos duas moduladoras defasadas 180 graus, 0 graus para esse braço A e 180 do braço B. A gente fez já essa simulação, né? Aí vocês viram que nós obtivemos uma forma de onda com 3 níveis. Aqui não está aparecendo os níveis chaveados, né? Porque ele não está representado em alta frequência nesse gráfico, tá? Mas a gente observou isso, né? Ó, se vocês observarem aqui, ó, se nós temos uma forma de onda que é retangular, na tensão VAN, ó, que é a tensão desse ponto aqui para esse, e uma outra também retangular de VBN, ó, que é desse ponto aqui para cá, ó, se nós dermos uma pequena defasagem, ó, se vocês verificarem essa forma de onda aqui, ela está um pouco defasada em relação à primeira, aí você cria os 3 níveis, certo? Agora, se você não defasar, deixar elas em fase, como está apresentado aqui nesse gráfico da esquerda, você percebe que a tensão VAB, que é a tensão na carga, ela vai ter apenas 2 níveis. Tá? Então veja, aqui a gente consegue, nessa modulação que é chamado bipolar, né? Daí só tem 2 níveis, VI e menos VI. Se você observar nesse outro da direita, que é modulação unipolar, ela vai ter 3 níveis, né? Vai ter VI, vai ter 0 e menos VI. Ok?
Se vocês verificarem agora a tensão de A até N, ela tem apenas 2 níveis, independente do tipo de modulação. Nesse caso aqui vai ter apenas 2 níveis. Tá? Aí digamos que você queira trabalhar com um conversor que tenha tensões e correntes, níveis de tensões e correntes muito elevado. Como por exemplo, esses maquinários aqui que está aqui ao lado. Você percebe que são motores grandes, podem chegar a potências muito elevadas e também tensões elevadas, né? Normalmente os engenheiros eles aumentam a tensão para que a corrente não fique tão elevada. Daí qual a solução que eu poderia utilizar para, por exemplo, ter um sistema onde eu poderia trabalhar com tensões muito elevadas e correntes elevadas, né? Bom, inicialmente você poderia pensar, bom, se eu tenho chaves que, por exemplo, aumentam 600 volts, que suportam 600 volts, eu, sei lá, poderia botar elas em série, né? Só que a gente sabe que essa solução de colocar em série, ela não é muito adequada, porque é muito complicado, muito difícil eu garantir que duas chaves vão conduzir exatamente no mesmo tempo. Então colocar interruptor em série, né, por exemplo, eu tenho um interruptor de 600 volts e eu preciso suportar uma tensão, eu tenho um barramento lá de 1200, colocar dois ou mais de dois interruptores em série é uma situação complicada, né? Como eu falei, você tem que acionar eles ao mesmo tempo, e que não é muito fácil de fazer isso. Tá? Então, para conversores que exigem tensões mais elevadas, nós temos que achar uma solução para que eu possa utilizar mais interruptores em série, mas que ao mesmo tempo eu não tenha a necessidade de acionar exatamente ao mesmo tempo esses interruptores. Tá? Aí qual seria a solução? Bom, seria utilizar os conversores multiníveis. Tá? A gente vai ver alguns deles. Tá? Então veja, ó, qual é o primeiro conceito aí que a gente tem em mente então, para os conversores multiníveis. O conversor multinível ele tem que oferecer mais de 2 níveis de tensão, né? Que a gente viu que até 3 níveis, ou isto é, ainda, digamos, mais de 3, né? Maior ou igual a 3 níveis, né? Porque daí, senão, caso contrário, seria apenas um inversor trifásico, né? Então, ele tem que ter um nível de tensão e de corrente bem estabelecido nos terminais, tá? Isto é, Mark II ou Mark III, né? E ele tem que dividir bem os esforços de tensão e corrente sobre os componentes. É porque não adianta eu ter vários níveis e se toda a potência está em apenas um dos interruptores. Então, eu tenho que saber como distribuir bem esses esforços, tá? Tanto tensão quanto corrente. Então, vamos lá, vamos para uma solução apenas visual, tá? De como eu poderia montar este inversor multinível. Tá? Ele está sempre trabalhando aqui em inversor de tensão. Né? Então vejamos, ó, se eu tivesse um dispositivo parecido com esse aí, ó, veja que aqui eu tenho uma tensão A nesse ponto e um ponto N. Tá? É o equivalente a esse conversor aqui, ó, se vocês verificarem. Ó. Aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto N, certo? Então de A para N, ó, se eu fechar a chave de cima, é como se tivesse um curto, né? Imagina se fosse um curto. Aí a tensão VAN, quanto que seria se a tensão de cima tivesse fechada? Seria VI sobre 2. Agora se eu abrisse a chave de cima e fechasse a de baixo, aí eu teria uma tensão VAN igual a menos VI sobre 2. Então veja, eu só posso ter dois níveis. Ou VI ou VI sobre 2 ou menos VI sobre 2, tá? Como está apresentado nessa forma de onda aqui em cima. Mas, se eu quero um conversor com vários níveis, eu poderia ter um conversor ali com VI sobre 2, VI sobre 3 e assim por diante, VI sobre 4, tá? Como é que eu poderia fazer isso? Ó? Vamos utilizar essa ideia e demonstrar nesse gráfico e através desse esquema aqui, ó, como que isso poderia ser feito, ó. Acho que essa figurinha dá para alterar ela. Vou colocar ela aqui no outro programinha. Acho que vocês estão vendo agora, né? Melhor. É o que é o seguinte, ó. Vamos dar uma olhada nessa figura mais de perto. Né?
que acontece, ó? Ó, quando o ponto A está conectado, isso aqui é uma chave, né, que ela pode ir para um lado ou para o outro, tá? Então, quando o ponto A está conectado no ponto N, ó, veja a chave, né, está conectada aqui nesse ponto N, a tensão VAN ele é zero, então eu teria esse ponto aqui, tá? Agora, quando eu, por exemplo, modifico essa chave e jogo ela para cá, estou desenhando ali em amarelo, ali, né? Eu alterei para lá, qual é a tensão VAN? Ela seria, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, seria VDC, tá? É porque se você fizer uma malha aqui, seria essa tensão aqui, né? Daqui para cá, né? Que daí engloba essa fonte aqui, tá? Agora, se por exemplo eu alterar essa chave para cá, ó, né? Aí a tensão agora, ó, de VAN, ela pegaria essas duas fontes, né? Então aqui seria 2 VDC, tá? Aí digamos que eu altere, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu escrever em outra planilha aqui. Então digamos que eu altere a chave agora de volta para cá, ó, nesse ponto. O que acontece, ó? Aqui eu iria ter VDC de novo. Aqui também VDC, aqui 2 VDC, aqui 0. Né? Aí se eu, por exemplo, alterar a chave de novo para 0, deixar ela aqui, ó. Então eu vou ter naturalmente aqui 0. Agora eu posso ir lá e alterar a chave para esse ponto. Se vocês verificarem agora esse ponto, ó, opa, aqui está 0, né? Tanto faz esse ponto aqui ou esse aqui é 0, né? Então digamos que eu altere a chave então para esse ponto aqui, né? O que eu fiz aqui? Para esse ponto. Aí a tensão vai ser menos VDC, que daí seria então essa tensão aqui, menos VDC. Aí depois a mesma coisa, ó, menos 2 VDC, menos VDC e 0. Tá? Então verifiquem que se eu conseguir montar um dispositivo que consiga fazer essa função aqui, eu consigo montar um conversor que a gente chama de multinível. Aí quantos níveis tem essa forma de onda aqui, ó? Ela vai ter um nível, né, que é 2 VDC, dois níveis, que é VDC, segundo nível, né, terceiro nível que é 0, depois o quarto nível que é menos VDC e o quinto nível que é menos 2 VDC. Tá? Então essa forma de onda aqui tem 5 níveis. Tá? 5 níveis aonde? Na tensão VAN. Tá certo? Se for um sistema trifásico, daí isso aqui é só uma fase, né? Aí seria, por exemplo, a tensão VAB. Aí teria mais níveis ainda, tá? Eu acho que daí iria para 9 níveis. Tá? Se fosse fazer uma... Porque daí a outra fase estaria defasada de 120 graus, daí cria mais níveis ainda, tá? Certo. Então vamos voltar lá para os slides, tá? Então é o que nós temos ali nesses slides que eu acabei de apresentar. Agora, qual é a vantagem, por exemplo, dessa forma de onda que tu vê aqui na esquerda com essa da direita? Porque você poderia simplesmente dizer, não, eu vou manter 2 níveis mesmo e vou usar um interruptor maior que eu tiver. Se tu pegar aí, tu tem GBTs aí que chegam a 1700 volts, tá? Então, digamos, tu vai trabalhar com 1200 volts, eu vou pegar um GBT de 1700 volts. Ó, qual a desvantagem de utilizar essa forma de onda da direita em comparação com essa da esquerda? Primeira coisa, essa da esquerda, ó, ela tem um formato mais próximo a senoide. Isto é, ela vai ter um menor conteúdo harmônico. Tá? Isso melhora muito, então, a nossa THD, a taxa de distorção harmônica. Tá? E daí faz com que nós reduzimos o tamanho dos filtros também, né? Porque daí vai ser, vocês vão verificar na modulação que a frequência de modulação das primeiras harmônicas que aparecem, elas vão ser múltiplo do número de módulos que nós vamos ter nesses inversores, do número de níveis, tá? Essa aqui já não, essa aqui já aparece frequência, as harmônicas lá em torno já da múltiplos da frequência da fundamental. Então assim, o nosso filtro vai ser muito grande se eu usar uma forma de onda desse aqui, tá? Uma coisa que é interessante, se eu for trabalhar com um motor, ó, ele reduz os níveis do EMI também, né? Que é a interferência eletromagnética, tá? Para motores não faz muita diferença, mas para outros equipamentos sim, né?
Na verdade, ela se tiver conectado na rede elétrica, vai jogar um monte de conteúdo eletromagnético aí no teu sistema, né, nos arredores. E outra coisa que também não está dito aqui, agora por caso de motores, se por exemplo você tem uma DVDT muito grande, que é esse caso aqui, por exemplo, ó, se essa tensão aqui for 1000 volts e aqui, por exemplo, menos 1000 volts, se você for fazer essa variação de 1000 para menos 1000, você vai ter uma diferença potencial de 2000 volts num tempo relativamente muito curto, né? Relativamente não, muito curto. E isso começa a danificar os cabos dos motores, tá? Essa alta tensão. Tá? Se você verificar aqui, ó, nessa forma de onda aqui à esquerda, isso já não acontece, ó. A diferença de potencial, ela vai em degraus. O que acontece é que ela tem uma diferença de degrau pequena, tá? Então aqui, se você, por exemplo, aqui tem 9 níveis e aqui tem 2. Se você, por exemplo, tem uma diferença de potencial de 2000 volts, nesse outro caso aqui, tu vai pegar 2000 volts e dividir por 2, tá? Desculpa, por 9, né? Então você vai ter ali uma tensão muito menor. Se pegar aqui, ó, 2000 volts, né? E dividir por 9, tem 9 níveis, né? O que eu fiz aqui? Você pode ter um interruptor ali de 220 volts. Claro, um pouco maior que isso, né? Tá? Então, verifique, eu não preciso comprar interruptores com tensões muito elevadas, tá? Então já é uma grande vantagem. A desvantagem é que tem uma complexidade muito maior e uma modulação também muito mais complexa, tá? Vamos seguir. Então, esses dispositivos multiníveis, eles são muito atrativos para motores, para acionamento de motores, né, para o sistema de energia, tipo muitas transmissões de energia elétrica em HVDC, que é High Voltage DC Link, né? Eles utilizam conversores multiníveis, tá? O mais utilizado, se eu não me engano, é o MMC, tá? Para quando você quer transmitir em corrente contínua, fazer uma transmissão em corrente contínua. Tá? E para FACTS também, que FACTS é Flexible AC Transmission System, que é para fazer transmissão sistema, né? Com esses elementos você consegue uma flexibilidade muito boa. Tá? Então são interruptores de tensões muito elevadas. Por exemplo, se eu não me engano, tem uma linha aqui do Brasil que chega a 730 mil volts. Tá? Então são elementos que necessitam de tensões muito elevadas. Daí você poderia utilizar esses conversores, tá, para essas aplicações. Fontes renováveis, né? Transporte para veículos elétricos, híbridos, trens, tá? E conversores aí dos mais variados tipos, tá? Então tem bastante aplicação desses conversores. Tá, e quais são os principais conversores multiníveis que vocês podem encontrar aí? Bom, tem basicamente 3 que são bem conhecidos. É o inversor multinível em cascata, inversor de tensão com diodo de grampeamento, inversor de tensão com capacitor flutuante. E também tem o MMC, tá? Ele é bem comum para quando você vai fazer aplicações em tensões muito elevadas e trabalhar com transmissão de energia elétrica, tá? A gente vai ver só alguns deles e não vamos ver muitos detalhes. No INEP tem uma disciplina só para esse tipo de conversor, né? Os conversores multiníveis, tá? Então eu não vou entrar, obviamente, em muitos detalhes deles, tá? E eu recomendo fazer, uma disciplina bem legal. Tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa primeira, na forma como eu citei do início, como que eu poderia aumentar essa tensão, tá? E como fazer esses níveis, né? Aqui, por exemplo, ó, se eu for trabalhar com um conversor de 2 níveis, ó, digamos, eu tenho aqui a minha tensão VAN, né? O que eu poderia fazer, né? Se eu quisesse trabalhar com um barramento muito elevado, sei lá, 2000 volts, eu poderia botar interruptores em série, né? Mas se vocês olharem essa figura aqui da esquerda, já tem um problema, né? Como é que eu vou garantir que as tensões sobre cada interruptor ela seja constante?
Porque quem me garante que a tensão sobre o interruptor S1 vai ser igual a S2? Para tentar garantir essa tensão, você poderia, por exemplo, colocar resistores, né, em paralelo. Aí se você colocar resistores, as tensões serão divididas. Eu não sei porque está esse capacitor aqui, tá? Mas eu nem deveria ter colocado ele aqui. Mas você pode botar resistores, tá? Para dividir a tensão. Aqui ele vai estar dividido as tensões. Porque você não pode deixar flutuando, né? Digamos que tu tem ali os dois interruptores, S1 e S2, cada um pode suportar 600 volts. Se o barramento for ali de por exemplo, 1.300 volts, né? Aí vai ter aqui, metade aqui, ou sei lá, 1.500 volts. Aí vai ter 750 volts aqui, né? Metade para cada um. Quem me garante que vai ter metade certa em interruptores? Não há garantias, né? Então, a garantia que você poderia ter é colocar resistores. Mas, daí, obviamente, nós teríamos perdas de resistores. Então, não é uma boa estratégia, né? Tá, então, vamos para a primeira solução, né? Que é o conversor multinível, o NPC, que é chamado de Neutral Pointed Clamped, que é um inversor de tensão com diodo de grampeamento, tá? Ó, se vocês verificarem, essa figurinha aqui, ó, o que o autor, né, fez dessa topologia, ele simplesmente colocou um diodo aqui para fazer o grampeamento, tá? Então, ele botou um diodo aqui, daqui para cá para fazer um grampeamento, e isso faz com que existe uma garantia de que a tensão sobre esse interruptor aqui seja igual a esse aqui, tá? E toda vida que essa tensão for maior, né, desse ponto para cá, ela vai acabar fazendo com que esse diodo conduza, tá? Então, esse aqui é um dos mais conhecidos, conversores multiníveis, e você pode ter nesse conversor 3 níveis de tensões, tá? Que está na tabelinha aí embaixo, vocês podem verificar. Ó, se o barramento é VDC, a tensão sobre cada capacitor aqui vai ser VDC sobre 2. Tá? Então eu vou ter VDC sobre 2 nesse capacitor C1 e VDC sobre 2 nesse capacitor C2. Porém, as tensões aqui só serão divididas igualmente se você tiver uma modulação adequada que faça com que o carregamento, a carga e a descarga de cada um desses capacitores seja homogênea. Você não pode, por exemplo, carregar mais um capacitor que o outro, que aí as tensões serão desbalanceadas, tá? E isso você faz na técnica de modulação, que daí é o que eu vou mostrar para vocês aí em outra aula, talvez seja uma das últimas aulas. Que daí você tem que projetar o seu modulador para que este capacitor seja carregado e descarregado de forma homogênea, tá? Isso é feito na modulação, através da modulação vetorial. Tá? Por isso que eu digo que é importante vocês pelo menos ver a modulação vetorial de um dos conversores multiníveis. Tá. Mas por enquanto a gente não vai utilizar essa modulação vetorial, nós vamos simplesmente ver quais os números de níveis e uma modulação PWM senoidal muito simples, né, para esse conversor NPC. Tá? Primeira coisa que a gente avalia num conversor desse é quais são as opções que eu tenho de comutação aqui dos interruptores. Tá? Então vamos verificar. A primeira opção que eu tenho aqui é eu fechar a chave S1 e S2. Tá? Imagina que eu tenho um curto aqui entre S1 e S2. Aí qual o valor da tensão VAN? Desse ponto aqui até esse outro aqui. Ó. Bom, se essas duas chaves de cima estão fechadas, e digamos que eu fiz uma modulação para que tenha metade da tensão em C1 e metade da tensão em C2, então vocês naturalmente conseguem visualizar que a tensão VAN vai ser essa tensão sobre esse capacitor, que é VDC sobre 2, tá? Que é o que nós temos presente aqui. Ó. E tem níveis de tensão na carga, então eu tenho aqui mais VDC sobre 2. Tem a chave S1 e S2 conduzindo, e S3 e S4 abertas. Tá? Se eu quero uma tensão zero, tá? Se eu quero tensão zero, eu tenho que fechar aqui a chave S1, S2 e S3, que são essas chaves aqui, ó, tá? Ah, não estou entendendo direito e gostaria de ter mais detalhes de como
que eu tenho uma tensão VAN igual a zero, né? Porque veja, aqui nós temos um diodo aqui, né? Quem é que me garante que essa tensão aqui, VAN, vai ser zero? Porque se eu fechar essa chave S2, S3, como é que eu sei que a tensão aqui é zero? Eu recomendo dar uma olhadinha nesse livro aqui, ó, que eu vou botar aqui na tela, que é do Binwoo. Eu já botei o link lá para vocês, vocês têm acesso a ele gratuitamente se fizerem uma conexão VPN com a UFSC, tá? E eu acho que todos os alunos têm ou podem pedir acesso a essa rede VPN. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Onde é que está no livro? Primeiro vamos botar a capa do livro, né? Essa aqui é a capa do livro, tá? Do Binwoo, né? Tá aqui embaixo. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês a conversor NPC. Tá aqui embaixo, tá? Tá lá na página, acho que 144 por aí. Aqui, ó. Tá, vamos observar uma coisa. Aqui, ó. Tá, ó, como que eu vou ter uma tensão, que eu vou chamar ela de... Só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui para vocês verem melhor. Ó, imagina que eu tenho uma corrente que é positiva, IA positiva, tá? Isto é, ela está indo nessa direção. Ó, aqui eu tenho os interruptores, tem 4, né? S1, S2, S3, S4. E aqui eu tenho as duas fontes, né? Na verdade só está representado dividido por 2, aqui está balanceado, né? Aí é o seguinte, ó. Primeira coisa, veja aqui, se vocês pegarem essa figurinha aqui, ó, tá? Ó, se eu tenho S1, S2 e se eu tivesse aqui S3 conduzindo, veja que eu teria um curto aqui, né? Ó, acompanha o mouse aqui, ó. Ó, a corrente, aqui é a fonte, né? Então aqui a corrente poderia vir para cá, ó. Ó, para cá não pode vir porque tem o diodo. Se essa chave tivesse fechada, ó, então eu teria um curto aqui, ó, tá? Então veja, eu não posso ter S1, S2 e S3 conduzindo ao mesmo tempo. Mas eu posso ter S1 e S2 conduzindo ao mesmo tempo. Então, concluindo, a gente não pode ter S1 e S3 conduzindo ao mesmo tempo, tá? Porque S1 e S2 ele vai ficar conduzindo bastante, né, ao mesmo tempo. Mas, então, naturalmente, eu não posso ter S1 e S3 conduzindo ao mesmo tempo, tá? Agora, eu também não posso ter S2 e S4 conduzindo ao mesmo tempo, tá? Pela mesma razão. Se for analisar aqui embaixo, né? Ó, por exemplo, se eu tivesse aqui S2, S3 e S4 conduzindo, eu também teria um curto, tá? Então eu não posso, certo? É aqui, né? Ó, acho que aqui dá para ver melhor. Ó, se tem uma corrente circulando aqui em S2, aí vem por essa chave, vem por essa chave S3. Se tivesse S4 fechado, daria um curto aqui, tá? Então não pode ter S2 e S4 conduzindo. Mas como eu posso ter S1 e S2 conduzindo e eu também posso ter as chaves de baixo, S3 e S4 conduzindo, para que eu tenha uma tensão de menos E, né, no caso aqui, entre o ponto A e Z, ou A e N, como queiram, né? Então, isso significa que S1 e S3 não podem conduzir ao mesmo tempo, isso é proibido, então, e S2 e S4 não podem conduzir. Se vocês utilizarem essa regra, não vai ter problema, tá? Certo. Agora, como é que eu poderia fazer, por exemplo, a comutação, então, entre S1 e S3? Porque, veja, de vez em quando eu vou precisar acionar o S1, de vez em quando o S3, tá? Aqui está representado, ó. Se eu tenho uma corrente IA, uma arco zero, isto é, ela está vindo aqui desse ponto Z e está indo até o ponto A, verifiquem, ó. Aqui eu tenho a tensão igual a zero, que foi um dos motivos para eu abrir essa figura e mostrar para vocês. Ó. Veja que a tensão entre o ponto A e Z, que antes estava escrito como N no Z aqui, né? Essa tensão é zero, né? Porque se a corrente está conduzindo através desse diodo, verifique que a tensão do ponto A a Z é zero, né? Agora,
quando eu conduzo S1, ó, verifique a tensão entre o ponto A e Z, já não é mais 0, é E. Tá? A gente está fazendo análise só dessa corrente marca 0, tá? IA marca 0. Mas como que ocorreu essa comutação? Ó, veja, como eu falei para vocês, quando eu tenho a chave S2 e S3 fechada, a tensão é 0. E é o que está aqui, ó, né? Ó, a tensão é 0. Ah, mas a corrente não está passando por S3, eu poderia deixar ele aberto? Não, não pode, porque tu tem que garantir, tu não sabe se a corrente vai estar positiva ou negativa. É porque se a corrente estiver negativa, como no caso aqui embaixo, ó, ele vai passar por S3, entende? Então veja aqui, eu preciso garantir que essas duas chaves estejam fechadas quando eu quero a tensão 0, entre A e Z. Porque eu não sei a direção da corrente, então as duas têm que ficar fechadas ao mesmo tempo. Tá? Mas agora como é que eu faço a comutação de 0 para mais E, né? Entre na tensão VAZ? Aí eu faço da seguinte forma, né? Ó, eu tenho S2 e S3. Agora posso, se a corrente estiver vindo nessa direção, eu posso abrir S3, como está apresentado aqui, eu posso abrir S3. E daí só depois que eu abrir o S3, eu vou lá e fecho o S1, como está apresentado aqui. Tá? Então essa foi a comutação de 0 para mais E, quando a corrente está marca 0. Aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó, a comutação de 0 para mais E, só que a corrente está na direção reversa, tá? Então, o que eu faço? Ó, aqui, eu estou com chave S2 e S3 estão fechadas, né? E aqui, daí eu faço a comutação, então eu posso abrir aqui, ó, S3, o que vai acontecer, ó? Essa corrente ela vai vir aqui pelos diodos aqui em cima, certo? E depois eu posso fechar aqui S1. Então veja que sempre tem que existir uma, como é que a gente chama? Um tempo morto entre o acionamento da chave 1 e 3, como está aqui, esse aqui é VG1, é a tensão do gate do G1 e do G3, tá? Do interruptor é 1 e 3, certo? E a mesma coisa vale para o interruptor S2, o G2 e o G4, tá? Então deixa eu ver se tem uma forma de onda aqui, acho que dá para ver isso bem. Aqui, ó, né? Ó, aqui está representada a forma de onda do acionamento, um acionamento bem comum, né, que vocês poderiam implementar. Por exemplo, ó, verifique, nunca S1 e S3 estão conduzindo ao mesmo tempo. Ó, aqui está S1, aqui S3, eles nunca estão conduzindo ao mesmo tempo, tá? Essas letrinhas aqui, ó, em cima, O, P e N, representam quando eu tenho os dois interruptores superiores conduzindo, tá? Eu vou ter uma tensão positiva. Quando eu tenho o interruptor 2 e 3 estão conduzindo, eu tenho uma tensão 0, ó, que é o O, né? Tá aqui. Ó, e quando eu tenho 1 e 2, eu vou ter uma tensão positiva na carga, né? Como a gente viu abaixo ali, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, né, ó. Os dois interruptores superiores estão conduzindo, então a tensão VAZ vai ser E positiva. E quando os dois interruptores, aqui não está aparecendo essa figura, mas quando os dois interruptores de baixo estão conduzindo, né? A gente pode observar aqui, ó, se esses dois, aqui S2 e S4 estão conduzindo, a minha tensão VAZ vai ser menos E, né? Que é o que nós teríamos aqui, né? Onde é que está? Aqui, tá? Esse é onde aparece aqui o N aqui, né? Então o N é quando os dois interruptores inferiores estão conduzindo e P é quando os dois interruptores superiores estão conduzindo, tá? E daí seria o equivalente ao N, ó, o interruptor 3 e 4, tá? Agora aqui no meio, ó, interruptor 2 e 3, sempre quando tem o 2 e 3 é 0. Tá? Ó, e daí a gente consegue formar essa forma de onda aqui, ó. Aqui ela não está chaveada, né? Uma frequência baixa aqui, mas a gente vai depois fazer a simulação com ela chaveada, tá? Então, daí eu consigo uma forma de onda aqui com 3 níveis, tá? Com aquele conversor, então, eu consigo uma forma de onda de 3 níveis se eu for analisar a tensão VAZ. Agora, se eu tiver um conversor trifásico, como está presente aqui, ó, veja, eu posso ter uma fase, uma outra fase e uma outra fase aqui, ó, sendo que, ó, todos os diodos que estão conectados ali, se vocês verificarem, estão conectados tudo no mesmo ponto, tá? No ponto Z, todos eles, ó, tá? E daí as fases saem desse ponto até a carga. Tá? Então, se você for verificar a tensão VAB, né, aí já tem os 5 níveis, que é a forma de onda que está apresentada aqui embaixo, ó. Ó, tensão VAB, ó, eu tenho o nível 2E, E,
0, menos E e menos 2E, tá? Então essa aqui é a tensão VAB, que é a tensão VAZ menos VBZ, que seria essa aqui, ó. A tensão VBZ ela simplesmente está defasada de 120 graus, né, em relação a VAZ. Certo? Tá, então esse aí é de uma forma bem superficial, digamos assim, o nosso conversor NPC, tá? Ó, veja que aqui no próprio livro ele já vai direto para modulação vetorial. Tá? Que daí a gente vai ver em uma outra aula. Primeiro vamos ver a modulação vetorial para o inversor trifásico. Depois a gente avalia então esse outro conversor, esse outro tipo de modulação, tá? Então vamos voltar lá para as transparências, eu digo para os slides, tá? Então deixa eu só botar aqui, ó. Então esse é o nosso conversor NPC. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma simulação. Não, acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar para fazer a simulação depois, tá? Primeiro vamos dar uma analisada de forma superficial nesses conversores. Aí depois eu faço uma simulação para vocês darem uma olhadinha, tá? Então vamos partir para outro inversor de tensão multinível. É o fly capacitor, tá? Como o nome já diz aqui, o capacitor flutuante, é porque ele tem de fato um capacitor que ele fica flutuando, tá? A tensão nele, né? Então você tem que também controlar essa tensão de carga e descarga desses capacitores. Aí vocês estão perguntando, onde é que está esse capacitor que não está apresentado aqui? Bom, são na verdade essas fontes. O capacitor aqui ele vai representar uma fonte. Tem uma figurinha mais detalhada lá no livro do BIMU que eu mostrei anteriormente. Eu acho que está lá no final. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Se não me engano, na página 180. 183. Aqui tem uma figurinha dele, ó. Nossa, esse aqui tem 5 níveis, né? Aquele que eu mostrei anteriormente, são 3 níveis, tá? Deixa eu ver se tem um aqui 3 níveis também. Não. Tá? Então, olha só. Aquele conversor que eu mostrei anteriormente era 3 níveis, esse aqui são 5 níveis. Mas se vocês verificarem, ó, aqui eu tenho capacitores, tá? É representado por fontes, mas são capacitores. E verifiquem que todos os capacitores têm o mesmo potencial sobre eles, né? Então verifiquem que se eu tenho, onde é que está a figurinha? Está aqui, ó. Se eu tenho essa topologia aqui, ó, se aqui é VDC sobre 2, aqui vai ser VDC. Só que eu poderia desenhar isso aqui de uma outra forma. Vamos botar lá a nossa lousa aqui. Deixa eu botar a figura aqui para vocês dar uma olhada. O que eu poderia fazer aqui, ó. Isso aqui não vai dar certo, vou ter que botar no outro programinha. Vou ter que botar lá no Paintbrush. Porque aqui, se eu apago, ó, só para mostrar para vocês, ó. Se eu apago vai ficar preto aqui, ó. Não vai ficar branco, né? Mas eu vou botar aqui no Paintbrush, acho que vai ficar melhor para vocês observarem. Então vamos fazer assim, ó. Opa, muito grande. Aqui. Ó, é o seguinte, ó, aqui, o que eu teria, né? Eu teria um capacitor. Vou botar aqui um capacitor que a tensão dele seria em torno de... deixa eu só pegar uma linha aqui, só um minuto. A tensão sobre ele seria VDC sobre 2, né? E aqui na entrada, ó, o que eu teria? Eu teria aí 2 capacitores, tá? Também. Para o fabricante é melhor, né? Ter 2 capacitores, todos os capacitores com a mesma tensão, né? Então eu teria assim, né? E a tensão sobre ele também, ó, seria VDC sobre 2, tá? Vou botar assim, né? Meio feio, mas dá pro gasto. Tá, então aqui, ó, eu também teria essas tensões aqui, né?
Então eu teria que VDC sobre 2 e aqui também, né? VDC sobre 2. E agora o meu ponto, eu poderia escrever aqui, né? Ó, esse ponto aqui, eu posso chamar ele de VA, né? E o outro ponto aqui eu poderia chamar de na verdade, ponto A, né? Vamos botar assim. Vamos botar esse aqui seria então meu ponto N, né? Ou Z. Vou botar aqui o ponto N. E esse aqui seria o meu ponto A, né? Tá, e daí da mesma forma, ó, o que eu teria? A tensão VAN, ela também teria 5 níveis, tá? Daí, quais seriam os níveis? Vamos ver se eu consigo fazer aqui com vocês, ó. Se eu botar aqui, por exemplo, quando fechar essas duas aqui, né, eu vou ter, ó, de VAN eu tenho VDC sobre 2. Então vamos botar aqui, ó, S1. Peraí, deixa eu pegar aqui a minha canetinha aqui. Então, se eu tenho aqui S1 e S2 conduzindo, eu tenho VDC sobre 2. Se eu tenho, ó, veja que eu não posso conduzir, ó, proibido, vamos botar proibido. S1 e S1 linha, porque senão dá um curto aqui nesse capacitor, não pode. E eu também não posso, ó, esse S2 e S2 e S2 linha, porque senão eu tenho um curto aqui, ó, né? Então não pode também, tá? Então S2 e S2 linha, né? São comutações proibidas, né? Então eu posso ter S1 e S2, eu tenho VDC sobre 2, então obviamente se eu tenho S1 linha e S2 linha, eu vou ter menos VDC sobre 2. E 0, vamos observar agora. 0 deve ser S2 e S2 linha. Vamos verificar? Se tiver S2 e S1 linha, vamos ver. Eu só posso fazer da seguinte forma. Ó, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Pegar azul. Ó, vou começar daqui, tá? Deixa eu aumentar a espessura aqui, ó. Então vou vir por aqui. Essa está fechada também por aqui. Ó, aqui é menos VDC. Então já vou botar aqui, ó. Menos VDC sobre 2. Porque aqui é mais e menos, né? Aqui também mais e menos. Então se eu continuar vindo aqui, ó. Esse daqui está fechado. Ó, e mais VDC sobre 2 e N, né? Então, mais VDC sobre 2. Então dá 0, né? Então, ó, para S2 e S1 linha, eu tenho 0. E também, naturalmente, para S1 e S2 linha, também dá 0, né? Então essas são as nossas opções aí para comutar os interruptores e ter a tensão VAN igual a 0. Então veja que eu também consigo fazer aquela forma de onda que eu tinha mostrado anteriormente, né? E como é que ela seria, ó. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Eu teria aquela forma de onda que ela era assim, né? Era... Peraí. Vou botar assim, né? Que era... Aí eu tinha ali 0. Opa, deixa eu pegar outra caneta aqui que é melhor. Eu tinha 0. Depois VDC sobre 2. Depois VDC. Depois VDC sobre 2 de novo. Depois 0. Depois menos VDC. E assim por diante. Certo? Então verifique, eu também consigo formar essa tensão do ponto VAN com essa forma de onda, tá? E com apenas também 4 interruptores, tá? Então, o que é bom pra gente, né? Aí verifiquem, né, que eu tenho o ponte completo tem 4 interruptores também, mas entre a tensão VAN eu não consigo 3 níveis, né?
Já no Fly Capacitor e no NPC eu já consigo 3 níveis do ponto V a N. Tá? Então por isso que a carga seria conectada aqui, se fosse um sistema monofásico, por exemplo. Né? Tá? Aí um grande desafio nesse conversor no Fly Capacitor é o seguinte, é que você tem que saber exatamente como carregar e descarregar esses capacitores. Porque, veja, que se eu botar uma modulação de tal forma que eu tenho muito mais carregamentos nesse capacitor aqui do meio do que descarregamento, essa tensão vai começar a aumentar. E daí vai desbalancear todo o sistema. A mesma coisa vale para esses outros capacitores aqui. É porque, como vocês viram, se eu tenho um Fly Capacitor de 5 níveis, como apresentado lá no livro, né, como esse aqui, ó, eu tenho que controlar muito bem a modulação e a carga e a descarga desses capacitores, para que eles tenham o mesmo nível de tensão. Né? Eu tenho que garantir aqui que esse E aqui vai ser de fato E e esse aqui também E. Se for 10% a mais ou menos, pode danificar os interruptores, né? Porque daí vai começar a aparecer até mais níveis, tá? Níveis onde não deveria aparecer e obviamente mais conteúdo harmônico, né? Mais harmônicos de baixa ordem também. Então, o que não é interessante pra gente, né? Não de baixa ordem, mas vai começar a aparecer mais harmônicas, né? Não é uma coisa muito interessante, tá? É bom que ele funcione bem, tá? Para não criar outros problemas, né? Indesejáveis ao sistema, tá? Então, é uma modulação um pouquinho mais complexa. Mas com a modulação vetorial, a gente vai ver que a gente pode ter o controle exato de carga e descarga dos capacitores. Isso a gente vai ver aí para a modulação NPC, que o NPC também precisa controlar a carga e descarga dos capacitores na entrada, né? Para vocês verificarem novamente aqui, ó, tem esse capacitor, esses dois aqui, eu tenho que carregar ele direitinho, tá? Se alguém quiser já dar uma adiantada, lá no livro do BIMU, ele fala com mais detalhes, né, sobre isso. Deixa eu até ver se ele tá aqui, ó. Eu mostrei para vocês ali, né? Ó, essa aqui é a tabelinha que a gente vai tentar implementar, tá? Para modulação vetorial, né? Ó, aqui, ó, ele aqui, nessa parte aqui, ó, para quem já tiver curiosidade, ele fala um pouco das cargas e descargas, tá? Dos capacitores. Aí quem quiser dar uma adiantada, dar uma lida, isso aqui já pode dar uma lida, tá? Certo. Então vamos voltar lá para nossa aulinha, né? Bom, ó, visto isso, ó, sobre o Fly Capacitor, agora vamos ver o outro inversor multinível, chamado de conversor multinível em cascata. Ele surgiu ali na década de 90, ele é muito utilizado, tá? Ele tem um menor número de componentes, e o controle de tensão no capacitor de saída é mais simples. Ó, esse aqui, quais os níveis que eu consigo ter na saída? Verifique, aqui eu não posso utilizar a tensão VAN, porque de fato VN só tem 2 níveis, né? Então, pô, eu não vou trabalhar com 2 níveis, vou trabalhar com 3, né? Se eu tenho a opção de ter 3 níveis. E onde é que estão esses 3 níveis? Entre a tensão VAB, né? Entre esses 2 pontos, tá? Então aqui eu tenho 3 níveis, então se eu quiser 3 níveis, eu tenho que utilizar essa saída aqui, tá? Aí se eu quiser mais níveis, aí só vai conectando em série, como está representado nessa figura aqui ao lado. Ó, VH1, como está aqui, eu estou mostrando com o mouse ali, ó, ele tem 3 níveis. VH2 tem 3 níveis também. Mas se eu colocar uma defasagem um pouquinho diferente nesse módulo aqui embaixo, a gente chama isso aqui de módulo, tá? Esse inversor em ponte completa, tá? A gente chama de módulo. Se eu tiver mais um módulo, aí o que acontece? Se eu der uma defasagem um pouquinho diferente da portadora em relação a esse módulo de cima, eu vou criar mais níveis, tá? Então vamos ver os níveis desse conversor aqui. Ó, se eu tenho, por exemplo, o interruptor S1 e S4 conduzindo, eu vou ter a tensão VDC. Vamos fazer aqui na nossa lousa aqui. Veja. Isso aqui dá para desenhar rapidinho, né? Então aqui eu tenho os interruptores, tá? Eu falei para vocês, para desenhar os interruptores, eu gosto de fazer só as skins, que daí não precisa ficar desenhando quase nada. Então digamos que eu estou conduzindo com, vou botar aqui, deixa eu ver como é que ele botou os nomes lá. S1, S2, S3, S4, S1, S2, S3 e S4. A tensão A e B. Então aqui eu tenho a tensão A e aqui a tensão B.
Tá. Então é o seguinte, ó, essa aqui é a tensão, né? Que é mais ou menos VAB. Então digamos que eu tenho a tensão, o interruptor S1 e S4 conduzindo, os outros dois estão abertos, né? Porque eu não posso conduzir S1 e S3 junto, porque senão vai ter um curto aqui, né? Então não pode. Então vamos apagar aqui esse aqui, ó. Então aqui está aberto e aqui está aberto. Aí, ó, verifique que agora eu tenho a tensão VAB, ó, que ela é, ó, essa parte positiva, né? Ela está aqui, então aqui vai ficar positivo. Eu chamei lá de VDC, então vai ser VDC. Então quando vai ter VDC? Ó, quando eu tenho S1 e S4 conduzindo. Tá? Agora menos VDC. Ó, menos VDC, aí é o inverso, né? Aí é quando eu tenho o S2 e o S3 conduzindo. Ó, por quê? Acho que aqui é mais ou menos VDC, né? Então, agora no ponto A, que antes o VDC era positivo, agora verifique ó, que aqui o A vai estar no negativo, né, e o ponto B vai estar no positivo. Então, inverteu a polaridade, né? Então, agora vai ficar assim, ó, né? Aqui vai ser... Tá? Então, a tensão VAB, nesse caso, vai ser igual a menos VDC, né? Tá certo? Então, conduzindo S2 e S3, eu tenho menos VDC. E daí se eu quiser zero, tá? Se é zero eu posso fechar tanto S1 e S2 ou tanto S3 e S4, né? Vejamos. Ó, por exemplo, se eu tenho aqui as duas de cima fechadas, aí vai estar fechada aqui, então a tensão aqui é zero, né? Ou as duas de baixo, né? As duas de baixo estão fechadas e as duas de cima abertas, aí eu também tenho a tensão zero aqui, né? Tá? Então, verifique que eu tenho duas opções, né? Para tensão zero. Como que eu consigo mais níveis? Deixa eu copiar essa figura e colocar lá, ó. Olha só. A gente viu que eu consigo, ó, vamos tentar conseguir os 5 níveis, né? Como eu falei para vocês aqui nessa tensão VAN, né, que é desse ponto aqui para cá, ó, eu consigo 5 níveis. Então vamos lá, nível 0, como é que eu consigo? Bom, daí tem várias formas. Eu posso, por exemplo, ó, deixa eu simbolizar para vocês aqui. Se eu verifiquei que para ter tensão para o VH1 ser igual a 0, quais as opções que eu tenho? Olhando a chave de cima ali, ó. Eu posso fechar S1, ou vou botar ali S11 e S21, né? Ou S31 e S41. Tá? Então se eu fechar essas duas, ou essas duas aqui, ou essas duas, eu vou ter a tensão zero no VH1. Aí, se eu quero zero também em VH2, né, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso fechar ou S12 e S22, ou S32 e S42. Mas, novamente, né, eu preciso... Aí, qualquer uma dessas opções, se eu tiver... Mas tem que ser, claro, tem que estar duas fechadas em cima e duas embaixo, né? Mas pode ser qualquer uma dessas, né? Pode ser as duas de cima, tanto no módulo de cima e no módulo de baixo. Ou, por exemplo, assim, né? Tanto faz, tá? Ou essas duas, tá? Aí eu vou ter a tensão zero em VH1 e 2, né? Aí, digamos, eu quero a tensão de VDC. Ó, se eu quero a tensão de VDC, eu posso, por exemplo, dizer, eu vou manter VH1 em 0, eu vou botar VH2 em VDC. Daí eu teria que fechar qual? Eu teria que fechar, daí, por exemplo, essa, né, e essa. Isto é, para ter VDC, peraí, só um minutinho, deixa eu apagar isso aqui. Então, para ter VH2 igual a VDC, então eu fecho, vou botar aqui VDC, né?
Então eu fecho S12 e S42, né? Ou eu posso fazer o inverso também, né? Eu posso dizer que o VH1 eu quero VDC e o outro 0, né? VH2. Então aqui eu teria que fechar em VH1 S11 e S41. Né? Essas são as opções para VDC. Aí dá para fazer para todos o resto lá, né? Para menos VDC, para 2 VDC. Ó, se eu quisesse 2 VDC, aí para 2 VDC só tem uma opção, né? Então, para VAN, né, igual a 2, daí eu estou falando desse ponto aqui até aqui, né? 2 VDC, aí eu teria que botar VDC em ambos, né? Para botar em VDC em ambos eu só tenho uma opção, que é S11, S41, S12 e S42. Eu tenho que fechar todo mundo junto para que eu possa ter 2 VDC. Aí para ter menos 2 VDC, VN é igual a menos 2 VDC, aí eu teria que fechar o inverso aí, né? S21, S31, S22 e S32. Tá? E ainda faltam as opções negativas, né? De menos VDC. Ó, já que a gente fez tudo, então vamos acabar. Vamos finalizar aqui, né? Ó, e daí por exemplo, menos VDC, né? Aí eu, por exemplo, novamente, eu poderia fazer aqui VH1 igual a 0 e VH2 igual a menos VDC. Aí para ter isso aqui, eu teria que fechar as chaves S22 e S32. Eu tenho menos VDC. Ou o VH1 igual a VDC. Aí eu teria menos VDC, né? Menos VDC, eu teria que fechar lá em cima o VH1, as chaves S21 e S31. E o VH2 é igual a 0, né? Eu vejo que o VH2 é igual a 0, daí novamente eu posso ainda fechar essas duas e essas duas. Então tem um monte de opção, tá? Um monte de opção mesmo. E essas opções a gente pode resumir fazendo uma modulação mais simples, tá? Para esse conversor em cascata aqui. A gente pode utilizar a modulação vetorial também, ou fazer a modulação baseada em uma PWM senoidal. Tá? Deixa eu dar uma olhada lá então, onde nós estávamos. Bom, essa transparência aqui, aí depois, deixa eu ver, eu ia mostrar aqui as vantagens desse conversor. Então, em todos os interruptores, ele vai ter uma tensão igual ao barramento, né? É uma topologia modular, isto é, se tu quiser, pode botar N módulos daquele ali, chegar a tensões extremamente elevadas. Tem redundância, que é uma coisa muito boa, então se tu só projeta um módulo e todos os outros são iguais. Uma grande desvantagem é que ele precisa de fontes isoladas, tá? Isso aqui é um problemão, né? Porque veja, se eu quero essas fontes aqui, se vocês estão verificando essas fontes, VDC, todas elas têm que ser isoladas, tá? Então, como é que normalmente é feito na prática isso, tá? Na prática é feito com um transformador. Deixa eu mostrar aqui, lá no livro do BIU, mostra direitinho os módulos, quer ver? E o que não é uma coisa muito legal, né? Colocar transformador. Se bem que tem algumas empresas que preferem colocar transformador para fazer o isolamento, né? Deixa eu ver aqui, não, está mais para cima. Então, algumas aplicações exigem transformadores, então já poderia utilizar um conversor desse, multinível, tá? É muito utilizado esse conversor de cascata. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá, aqui tem um, mas tem uma figurinha mais legal que essa aqui. É do sistema trifásico. Ué? Onde é que foi parar essa figurinha? Bom, eu acho que está lá no retificador, lá no capítulo de retificadores multipulsos.
fazer o seguinte. Aqui tem um exemplo, ó. Tá? Ó, esse aqui, ó, é uma formação, por exemplo, de... Ó, tu tem uma entrada trifásica, certo? Ó, o transformador aqui, ó, esses três skins informam que é trifásico, né? Conexão em Y, essas duas linhas representam a transformação. E aqui, ó, se vocês ficarem, ó, olha só isso aqui, ó. Essa fase aqui, essa aqui é a fase A, essa aqui é a fase B, né? E essa aqui é a fase C. Olha, na fase A, vocês verificam que tem duas fontes aqui, né? Ou dois barramentos. Ó, aqui é um retificador. Ó, tudo isso aqui são retificadores trifásicos. São transformadores, né? Trifásicos. Tá? Os três skins aqui, ó. Tá? E isso aqui é conexão Y. Tá? E veja que aqui eu tenho uma conexão delta. Tá? Se vocês estudarem retificadores múltiplos, vocês vão entender o porquê desse transformador conectado em Y e delta, tá? Deixa eu corrente mais senoidal na entrada. Bom, aqui eu tenho um retificador então, trifásico, um barramento capacitivo, isto é, aqui eu vou ter uma tensão contínua, tá? E aqui uma outra tensão contínua. Então, ó, isso aqui, ó, é um módulo daqueles input completa, tá? E esse aqui é o outro. Aí aqui seria a tensão VH1 e esse aqui é a tensão VH2, tá? Esse aqui daí já é a conexão do sistema trifásico. Então veja, eu preciso de fontes isoladas, isto é, eu preciso de um transformador grande e meio complicadinho de produzir isso aqui, né? Não é qualquer um que produz um transformador desse, tá? Ainda mais se for para potências elevadas, tá? Então, veja, tem essa desvantagem, tá? Nesse conversor. Esse cara tem patente também, né? Não sei se ainda existe, mas ele tinha, tá? Mas ele é muito empregado, tá? Mas é pela facilidade de construir os módulos, né? Construir um projeto, um módulo. Aí consegue botar umas potências e tensões bem elevadas, né? É um conversor muito utilizado. O NPC também é muito utilizado. A VEG, ela produz comercialmente, tá? O conversor NPC. Tá. Aí como eu já mostrei naquela outra figura, como é que ficaria o sistema trifásico, né? Tá aqui, sisteminha trifásico, tá? Então, aqui a gente vai ver depois como é que a gente faz a modulação desse sistema, tá? Mas é basicamente só trabalhar em cima das defasagens, da portadora e da moduladora, tá? Nesse outro slide são todas as opções que a gente já acabou de ver, né? A gente já viu todas as opções que nós temos para obter os níveis na tensão de... Essa tensão aqui a gente chama tensão de linha, né? Que é da tensão VAN. Vou mostrar aqui para vocês novamente no livro. Ó. Onde é que é a tensão de linha? Ó? A tensão de linha desse ponto aqui até esse aqui, né? Tensão de linha. Desculpa, a tensão de fase, né? Isso aqui é uma fase, né? Tensão de linha daqui para cá, né? Isso aqui é uma tensão de linha, tá? Então o que a gente está analisando ali é só uma fase aqui, tá? Então tá aqui, né? Só uma fase, tá? Depois teria fase A e B e C, né? Tá? Agora é o seguinte, ó, como é que eu posso calcular o número de níveis que eu vou ter nessa tensão VAN, tá? A tensão desse ponto para cá. Aqui, ó, é só fazer essa equaçãozinha, bem simples. NF é o número de níveis. Então, por exemplo, se eu tenho dois módulos, como está apresentado aqui, vai ser igual a 2 vezes H, onde H é o número de módulos, mais 1. Então aqui eu tenho dois módulos, então aqui eu tenho 5 níveis, né? Agora, aqui quantos níveis eu tenho? Aqui eu só tenho um módulo, então usando a expressãozinha, né, seria ó, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então eu vou ter 3 níveis, como a gente já viu, né? Eu posso ter VDC, 0 e menos VDC aqui, tá? Se eu tenho 2 aqui, os módulos em série, eu posso ter 2 VDC, VDC, 0, menos VDC e menos 2 VDC. Tá? Então, essa é a ideia. Agora, se eu quero saber o número de níveis entre as linhas, aí eu adiciono aqui mais 2 níveis, tá? Eu não sei se isso é válido para todos os casos. Não, eu acho que... Eu não tenho certeza. Eu tenho que fazer os cálculos ali, tá? Mas eu sei que, por exemplo, esse sistema aqui
Eu acho que se ele tiver conectado assim, ó, eu mostrei para vocês, isso aqui vai ter 9 níveis entre as linhas, tá? Aqui vai ter 5 níveis aqui e 9 entre as linhas. Então vamos verificar como é que funciona a modulação PWM para esse tipo de conversor multinível, tá? O CHB, que daí é o em cascata, né? Tem dois tipos principais, chamado de phase shift ou de level shift. Vamos começar pelo de phase shift. O phase shift utiliza a forma de onda triangular, tá, nas portadoras e vai ser comparado com uma moduladora. E quantas formas de ondas eu vou utilizar e de que forma que eu vou montar elas, tá? Bom, serão montadas se utilizar da seguinte forma. Eu vou utilizar então uma moduladora, como eu falei, e vou precisar de N portadoras. De quantas portadoras eu vou precisar para um conversor multinível? Aí você pode utilizar essa expressão que está aqui, ó. Tá? Um inversor multinível com M níveis, esse níveis aqui que eu falo é na fase, tá? Não na linha. Então, um inversor multinível com M níveis requer M menos 1 portadoras triangulares, com uma defasagem definida então por essa expressão que está aqui embaixo, ó, tá? Então vamos lá. Se, por exemplo, eu tenho um inversor multinível de 3 níveis, isto é, só um módulo, como apresentado aqui, ó. Aqui, por exemplo, 3 níveis. Quantos portadores eu vou precisar? De 2, né? Porque é M menos 1. Se eu tenho 3 níveis, daí, então M menos 1, então eu vou precisar de 2 portadoras. Agora, qual é a defasagem entre elas que eu preciso, dessas portadoras triangulares? É dado por essa expressão. Então, é 360 dividido por 2, então 180 graus. Tá? Agora, as harmônicas vão aparecer, as primeiras harmônicas vão aparecer em torno da frequência dada por essa expressão aqui. 2 vezes o número de módulos, aqui é representado pelo H, e vezes a frequência. Então, por exemplo, se eu estou chaveando o meu conversor a uma frequência de 1 kHz, as frequências harmônicas vão aparecer em torno de quanto se eu utilizar um módulo apenas? Vai ser 2 kHz, né? Tá? E assim por diante. Se eu utilizar 2 módulos, as frequências das harmônicas vão aparecer lá em 4 kHz, tá? Porque daí serão 2 vezes 2, 4, e vezes 1 kHz, né? Que é a frequência de chaveamento, então 4 kHz. E assim por diante, tá? Então verifique que o conversor multinível, como a gente falou lá no início, ele tem essa característica muito positiva, que minhas harmônicas vão aumentar a frequência delas, né, com o aumento do número de módulos. Tá? Por quê? Porque a forma de onda fica mais próxima ao senoide, né? Tá? Agora um outro exemplo que eu botei aqui no slide. Ó. Um inversor de 7 níveis, então requer 6 portadoras, né, porque é M menos 1, defasadas de quantos? Ó, de 60 graus uma da outra, tá? Por quê? De onde é que vem essa conta? Vem daqui, ó. É 360 dividido por 6, dá 60 graus, tá? 60 graus. Então, em um sistema trifásico, então cada fase seguirá o mesmo procedimento, entretanto, serão defasadas de 120 graus. Um exemplo está aqui, ó, desse exemplo que eu botei aqui embaixo, nesse slide, ele está apresentado aqui. Ó, aqui, ó, ele está utilizando a modulação phase shift, tá? Tá aqui, ó, né? Ó, tu vê, olha essa CR1, é CR de carrier. Ó, então eu tenho para um conversor que tem 7 níveis, um CHB, né? Eu vou ter aqui, por exemplo, ó, M menos 1 portadoras, né? Então eu vou precisar de 6 portadoras. Onde é que estão essas 6 portadoras? Estão aqui, ó, CR1, CR2 e CR3. Onde é que estão as outras 3? São as inversas, né? Por exemplo, olha o CR1 aqui, ó. Tá vendo? Tem uma exatamente complementar a ela, tá? Então, essa aqui vai ser utilizada nos braços, né? Em um dos braços eu uso CR1,
e no outro braço de cada módulo eu uso a complementar, tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu usaria a CR1 e essa aqui é o complementar de CR1, a portadora, para a mesma moduladora, tá? E essa aqui seria outra fase, né? Tá certo? Então, ó, e veja, ó, essa CR2 aqui, ó, a gente tá avaliando por um de 7 níveis, né? Daí 7 níveis teria que ter mais um módulo aqui, ó. Então, CR1 eu uso aqui e CR1 complementar aqui. No outro, ó, CR2 aqui e aqui CR2 complementar. Tá? E assim por diante. Tá? Ó, daí com isso eu formaria uma forma de onda mais ou menos com esse formato aqui, ó. Se vocês perceberem, isso aqui 7 níveis, né? Ó. Tenho 3E, depois 2E, depois E, depois 0 e os valores negativos. Certo? Essa aqui, ó, é o espectro harmônico, ó, se vocês lerem aqui embaixo, ó, daquele conversor de 7 níveis com phase shift. Tá? Então, se vocês verificarem, ó, a frequência da moduladora aqui é 60 Hz, a frequência de chaveamento aqui é 600 Hz, e agora vamos ver em que ordem ela aparece aqui, ó. Tá? A ordem aqui, ó, ela vai ser dada então pela frequência de chaveamento dividido pela frequência da moduladora. Então, vamos verificar aqui esse MF, né, que é o que está aqui no gráfico. Ó. Se vocês analisarem a tensão VAN, ela está aqui, ó, tá? Esse gráfico do meio. Essa aqui é a tensão na fase, né? Então verifiquem que ela vai aparecer, ó, em torno de... deixa eu verificar aqui. 6 MF, né? Tá? Porque é isso? Deixa eu ver. Vamos pegar aquela expressão. Onde é que tá? Tá aqui. Então vai ser, ó, são 3 módulos. Então é isso, né? 2 vezes 3, 6. Então ela vai aparecer em torno de 6. Tá? Vamos pegar lá, ó, tá aqui, ó, 6 MF, tá? Aqui, se vocês verificarem, tá escrito, ó, 6 MF mais ou menos 3. Depois, mais ou menos 9, tá? Porque ela vai ter a central em 6 MF e depois as suas de bandas laterais, né? Essa aqui, ó, é de apenas um módulo, tá? Ó, aqui tá ali, ó, VH1. Então, por isso que ela tá lá em torno de 2 MF, né? 2 MF é o equivalente, né, a um módulo. Olha a expressão, ó. Se tivesse um módulo só, seria 2 vezes 1, 2. Então, 2 MF, tá? Que é onde o MF é a ordem, né? Tá? Então, ela aparece lá em torno do dobro da frequência, né? E essa tensão de linha, ela também vai aparecer em torno de 6 MF, né? Tá? Só que daí com uma quantidade de harmônicos menor, né? Então, pode ver pela taxa de distorção harmônica ali em torno de 15%, comparada ali com a de fase em torno de 18%. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, já que a gente chegou nesse ponto, vamos dar uma olhadinha como é que a gente monta esse conversor. Eu vou pegar aqui um exemplo pronto que eu fiz, tá? Porque se eu fosse montar agora ia demorar muito. Eu tenho que encontrar ele aqui. Eu peço só um minutinho para vocês. Ver simulações. Deixa eu verificar aqui. Aqui eu tenho um de 5 níveis, ó. Vamos começar não com o trifásico. Deixa eu pegar um mais simples. Depois eu mostro para vocês o trifásico. Level, phase shift. Aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Tá? Vou dar um zoom melhor aqui, acho que vai ficar melhor para verificar. Então tá aqui o conversor. Eu vou ter uma carga qualquer, tá? Aqui estão as fontes de independência, elas não podem ter um ponto comum, tá? Elas têm que ser realmente independentes, tá? Vamos verificar, ó.
Ó, aqui é a chave S e S1 linha, tá? É sempre assim, o linha para dizer que é complementar. Então aqui é S2 linha. Ó, verifiquem que eu tenho apenas uma moduladora, tá? Ó, isso aqui é uma fase só, aí eu tenho apenas uma moduladora que está aqui. A moduladora eu posso botar o índice de modulação que eu quiser, né? Como vocês devem estar observando aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, ó, eu botei o índice de modulação 0,8, tá? Eu posso botar 1, eu controlo isso, tá? E a frequência da moduladora também. Certo, agora eu simbolizei aqui com essa tag aqui, né? E botei aqui, ó, o seno para todo mundo, tá? Então todos esses senos aqui, ó, eles são iguais a esse aqui, né? Tá? Então, o que eu vou comparar aqui, ó? Eu vou comparar esse seno. Só ver que tem uma coisinha diferente aqui. É que eu botei aqui um... Tá, depois eu explico isso pra vocês aqui. É o seguinte, ó. Tá, então vamos começar por esse aqui, ó. Esse aqui, ó, ele vai pegar o braço... E esse braço aqui. Esses dois interruptores. Então vamos ver aqui, ó. Aqui eu botei uma moduladora 60 Hz, fase 0. Aqui é uma fase só que eu vou estar trabalhando. E a portadora, ó, se vocês olharem aqui embaixo, tá, a frequência eu botei 540, mas não interessa pra gente agora. É uma triangular, tá? E a fase aqui, ó, é 0. Certo? Então eu botei uma fase 0. E esse sinal aqui, comparando com o modulador, eu vou jogar por esse braço aqui. Como que seria o braço da direita? Ele utilizaria a mesma coisa, tá? A mesma forma de onda, só que como falei para vocês, ela tem que ter uma defasagem aí de 180 graus, tá? Eu poderia fazer uma outra triangular aqui com a defasagem de 180 que daria a mesma coisa, tá? Tá aqui, ó. Tá? Então, aqui eu tenho, ó, uma defasagem, tá? Eu usei um bloquinho chamado Time Delay. Poderia botar uma outra triangular aqui também, tanto faz, tá? E faço a comparação, daí jogo para esses dois interruptores, tá? Agora, a de baixo, ó, veja como eu tenho dois módulos, eu tenho que dar uma defasagem de quanto? Eu preciso de 4 portadoras, né? Na verdade tem essas duas aqui, e teria mais duas, só que eu não botei duas aqui. Eu abri um exemplo que eu tinha pronto aqui, tá? Mas se eu quisesse poderia ter pegado uma outra portadora também, colocado aqui. Agora, qual é a defasagem dessa portadora para essa? Aí vamos fazer as contas lá. Ó. Vamos voltar lá no slide. A defasagem, essa aqui. Então, ó, são 5 níveis. Eu preciso então de 4 portadoras. Então, eu teria 360 dividido por 4, que dá 90. Tá? Então, eu tenho que botar a outra portadora aqui ó, com 90. Vamos dar uma olhada. Ó. Tá ali embaixo. Ó. 90. Tá? É a mesma coisa, eu defazer aqui de 180 graus, tá? Para a gente obter os resultados. Então agora o que vamos fazer? Vamos analisar essa tensão V1 e V2 e vamos analisar a tensão V0. Então deixa eu simular aqui para vocês. Vou pegar a primeira tensão V1, tá ali, ela tem 3 níveis, né? Como a gente tinha verificado. Tá? E agora vamos pegar a tensão V2, deixa eu botar aqui embaixo. E agora finalmente vamos colocar, primeiro vamos só dar uma olhada, né? Aqui não dá para ver as defasagens, tá? Mas elas são defasadas, tá? Se vocês verificarem com mais cuidado aqui, né? Ó, tá vendo? Elas não são iguais, tá? E agora vamos colocar aqui a terceira forma de onda, que deve ter então 5 níveis, né? Isso aqui, ó. Tá? Então já temos 5 níveis na tensão de linha. Legal, né? Então, ó, e quais são os níveis? São 2 VDC, ó, veja que o VDC eu botei 100 volts, né? Tá, então são 2 VDC, que dá 200, 100, 0, menos 100 e menos 200. Tá? Relativamente simples, né? Vou fazer isso aqui. Tá? Esse é um tipo de modulação que a gente chama de phase shift. Por quê?
porque eu vou pegar formas de ondas triangulares e vou dar uma defasagem nela, e essa defasagem vai depender do número de módulos que eu tenho no sistema, tá? Eu tenho outras simulações aqui, eu tenho várias simulações, tá? Vários níveis. Vamos pegar aqui um sistema trifásico, acho que eu já tinha até aberto lá. Aqui, ó. Aqui eu boto todas as moduladoras, tá vendo? Todas as fases, todas as moduladoras, tá? Então, como eu falei para vocês, poderia ter pegado as moduladoras, ó, tá todas elas aqui, ó, tá? Então, aqui são 5 níveis. Falei para vocês que tensão de linha ia dar em torno de 9 níveis, né? Então a gente pode ver isso, tá? Mas só para verificar, só para mostrar para vocês, aqui nessa fase aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo isso. Ó, nessa fase A, eu preciso de 4 portadoras. Então aqui, né? 1, 2, 3 e 4. Tá? E aqui estão as moduladoras. Tá? Tá, então ó, verifique aqui, eu estou usando daí um cosseno, tá? Um cosseno e aqui um cosseno invertido. Tá? Para quê? Para fazer a comparação nas fases, tá? Porque ó, veja, nesse braço aqui eu uso cosseno, nesse outro aqui eu uso um cosseno invertido, né? Como a gente sempre fez na ponte completa, né? Aqui, ó. Aí essa aqui daí com as defasagens. Essa aqui, ó, se vocês verificarem, eu posso fazer de uma forma ou de outra, tá? Ó, no exemplo anterior, eu botei a defasagem na portadora, né? Dizendo desse braço inversor para esse aqui, né? Tá? Mas eu posso botar tanto na portadora quanto na moduladora. Tá? Aqui, ó, por exemplo, eu deixei a mesma fase, ó. Se vocês observarem, tá? Aqui 0 e aqui 0 para a portadora. E agora a moduladora eu alterei, ó. Aqui cosseno e aqui um cosseno negativo que eu chamei, que é simplesmente defasado 180 graus, né? Aqui eu faço a mesma coisa, ó. Aqui eu venho e boto a portadora aqui, daí defasado de 90 graus, né? Aqui é 90 e essa aqui também está defasado 90. Só que a moduladora eu utilizei o cosseno A e aqui o cosseno A negativo. Tanto faz. E aí, claro, a mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Só que daí eu tenho que fazer as defasagens, ó. Dessa fase A é 0. Essa outra aqui eu botei, por exemplo, 120. E aqui dei 120. A outra aqui, ó, 240. Essa aqui 240 para a fase C. Tá? Aí aqui vamos ver as tensões, ó. Primeiro eu vou pegar a tensão de linha VAN. Deixa eu simular aqui. Tensão de linha VAN. Ó, VAN são 5 níveis, né? Ó, VBN também 5 níveis. Agora, como falei para vocês, o VAB, que é a tensão de linha, é subtraindo uma da outra, né? VBN. Tá aí, ó. 9 níveis, tá? Deixa eu tirar essas duas aqui para vocês observarem melhor. Nove níveis, né? Aí você pode utilizar uma tensão bem elevada, ó. E olha só o detalhe, né? Qual é a máxima tensão que nós temos aqui? A máxima tensão são 1600 volts, tá? Então vejamos, eu estou trabalhando com 1600 volts e estou utilizando, olha só, uma chave de 400 volts. Na verdade, a gente não usaria a chave de 400. A gente usaria uma chave de 600 volts mais ou menos, né? Que são meio padrão, né? Então eu estou trabalhando com 1600 volts e estou utilizando barramento de 400. Pessoal, é uma diferença muito grande, né? Do que você, por exemplo, utilizar um barramento direto de 1600, né? E vejo que tensão e corrente são bem distribuídos nesses interruptores, tá? Certo, então deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Na verdade tem mais um monte de coisa, né? Como eu falei, eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Só uma ideia de como é a modulação desses conversores multiníveis, né? Para se caso alguém venha trabalhar com isso, né? Só para já ter uma ideia inicial. Como eu falei, eu recomendaria fazer a disciplina lá com outro professor do INEP, né? Que é com conversores multiníveis. Ele vai mais a fundo, né? Tá.
Isso então é para modulação phase shift, tá? Agora vamos dar uma olhadinha no tipo de modulação que é chamada uma modulação level shift. A level shift ela funciona da seguinte forma, ó. Ela vai ter também M-1 portadoras triangulares, tá? Só que agora as harmônicas elas vão aparecer em torno da frequência de chaveamento. Se eu trabalhar com 1 kHz, as harmônicas vão aparecer em torno de 1 kHz. E claro, você vai modular, vai multiplicar pelo número de módulo aqui, tá? Como é que ficaria isso aí, ó? Assim, ó. Aqui nós temos um exemplo dessa modulação chamada level shift. Essa level shift é como o nome já diz, tá? Ela vai ter um nível nessas formas de ondas triangulares. E daí ela pode ter três tipos. A in-phase disposition, que é essa primeira, esse IPD. Ó, se vocês verificarem, ó, a portadora VCR1, VCR2, menos VCR1, menos VCR2, elas estão todas em fase. A VCR1 ela tem um nível CC e a VCR2 também tem um nível CC, só que menor, né? Tá. Ó, se vocês verificarem aqui, ó, vocês vão já ter uma ideia de que algumas chaves vão trabalhar mais do que outras, né? Tá, por exemplo, ó, se vocês pegarem aqui no mouse onde eu estou mexendo aqui, ó, as chaves que estão compreendidas aqui para esse VCR2, elas só ocorrerão comutações nesse ponto aqui e talvez nesse outro aqui, ó. Desse ponto até esse, ó, não tem comutação, então elas vão ficar conduzindo o tempo todo. Então verifique que não tem perdas. Agora, essa só de condução, né? Essa outra aqui de cima, ó, o que vai acontecer? Elas vão chavear muito mais, tá? Então as perdas nesses interruptores vão ser diferentes, tá? O outro tipo de modulação level shift é essa APOD, que é Alternative Phase Opposition Disposition. Se vocês verificarem, simplesmente está invertido aqui, né? E a última, a Phase Opposed Disposition, ela simplesmente vai estar com a fase oposta, comparando a VCR1 e VCR2 em comparação com a menos VCR1 e menos VCR2. Qual é melhor, qual é pior? Aí depende da aplicação, tá? Mas para cada uma delas vai ter ali um conteúdo harmônico, tá? Se vocês verificarem aqui, ó, a tensão VAB, aparentemente vai ter uma THD menor, né? Ó, aqui está em 10%, comparado lá com a de 7 níveis que a gente viu anteriormente. Tá vendo? Ó, a frequência é a mesma, tudo a mesma coisa. Peraí, a frequência não é a mesma, né? Aqui parece que está 3.600. Bom, mas a THD aparentemente vai ser menor, né? Tá? Se vocês observarem aqui era 10%, anteriormente a gente tinha, ó, 15%. Tá? Então essa deve ser a vantagem de utilizar essa modulação, tá? Só que ela fica naturalmente em torno da frequência de chaveamento, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é MF, né? Então vai ser multiplicado pela frequência de chaveamento, tá? Então também não adianta ter uma THD muito baixa se as frequências estão muito baixas também, né? Tá. Se bem que os níveis aqui são pequenos, né? Bom, teria que avaliar isso aí, né, para cada aplicação. Certo, agora vamos ver uma simulação utilizando a level shift. Então, deixa eu apresentar para vocês aqui uma simulação que eu fiz utilizando o CHB com level shift. Olha só como é que eu montei isso aqui, ó. Montei da seguinte forma. Vamos verificar lá como que nós devemos montar. Eu vou usar, por exemplo, a iPad, como está aqui, ó. Então veja que deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil vocês observarem. Ó, a CR1 ela vai ser lá no nível lá no alto e a CR-1 vai ser no nível lá embaixo, tá?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou ir de 0, eu vou ir de 2 volts até menos 2 volts, tá? Então essa forma de onda aqui vai de 1 a 2 volts, e lá de baixo vai de menos 2 até menos 1 volt, tá? Eu vou usar essa iPad mesmo. Bom, daí basta eu montar isso lá, ó. Então vamos lá. Ó, veja que a moduladora é a mesma, certo? Só que aqui, ó, ela está invertida, né? Se vocês verificarem, ó. É justamente para fazer aquela... Para um braço tem que ser invertido da outra, né? A moduladora. Então, aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Eu botei... eu posso botar menos 90 graus para começar... não começar em 0, tá? Isso aí é invariável, não vai mudar muita coisa. Aqui é a frequência, eu botei 1260, pode ser qualquer frequência. E verifiquem, ó, eu botei essa primeira forma de onda, que é para o CR1, ela vai ir para quem? Para esse braço aqui, tá? E ela tá que valor, ó? Ela vai ser aquela primeira lá, então ela vai começar, eu dei um offset de 1, então ela vai começar em 1, aí o valor de pico a pico é 1, então isto é, ela vai de 1 até 2, tá? E a razão cíclica 0,5 é para dizer que é uma forma de onda triangular. Tá, certo. Agora essa aqui do outro braço complementar ali, né? Em antiparalelo. Aí tá aqui, ó. Verifique que é a mesma forma de onda moduladora, só que está invertido, né? Aqui é a comparação. E aqui o que eu fiz, ó? Eu subtraí 3. Tá? Por quê, ó? Porque eu tenho essa do outro braço aqui, ó, desse braço aqui, tem que ser lá embaixo. Se vocês verificarem, ó. Tem que ser essa aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é o CR1, esse aqui é o menos CR1, que é a que está lá embaixo. Aqui é para esse braço aqui, ó. Então, verifiquem que eu tenho que subtrair menos 3. Tá? Daí ela vai lá para baixo. O outro aqui, ó. Esse aqui seria para esse outro grupo aqui, né? Então seria para esses dois aqui. Tá? E vamos abrir ele, ó. Ele começa em 0 e vai até 1. Então seria qual? Seria essa forma de onda aqui, ó. Essa aqui, CR2. E o menos CR2, aí eu subtraí 1, né? Tá, então, ó, vamos colocar aqui, que daí para esse braço aqui, né? Eu vou subtrair 1. Daí tá aqui, ó. Então, eu vou subtrair 1 dessa forma de onda aqui. Tá? A mesma coisa, subtrair 3, né, de cima, e esse aqui subtrai 1, né, porque eu vou ter essa forma de onda aqui, ó. Essa aqui daí subtraindo 1, né, um valor médio 1, daí ele vai para baixo, tá? Então vamos simular isso para ver como é que ficou. Ó, deixa eu mostrar aqui a simulação para vocês. Olha só, a triangular 1, eu vou aumentar a legenda aqui para vocês verificarem melhor. Deixa eu guardar para ver melhor, né? A triangular 1, que é que está em vermelho, está lá em cima, ó. Tá? E a triangular 2, que é aquela BCR-2, está lá embaixo, ó. A mesma coisa vale para os outros, tá? Pode fazer do jeito que você quiser, tá? Mas aí a moduladora tem que seguir aquela mesma linha lá, né? Eu vejo que ela foi até 1.6, por quê? Moduladora. Porque daí vai dar uma razão cíclica ali próximo de 0,8, né? Se eu dividir, por exemplo, o índice de modulação, né? Eu dividir 1.6 dividido por 2, ó, dá 0,8, né? Então esse é o meu índice de modulação. Tá? Veja que a forma de onda agora ela tem 5 níveis, né? 400, 200, 0, menos 200 e 400, 5 níveis, tá? E ela segue aquela nossa linha lá de... ó, vamos fazer uma coisa, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer FFT. Deixa eu só deixar a tensão V0, que é a linha, né? E vamos ver se vai dar próximo daquele valor de 10%. Deixa eu tirar essas formas de onda aqui.
Vamos fazer FFT. Na verdade eu estou fazendo aqui, estou fazendo FFT, mas para ver a THD tem que ser do tempo, né? Então aqui ó, no precinho tem aqui embaixo THD, ó, vamos verificar. Frequência fundamental, se eu não me engano, é 60. A THD aqui deu 0,37. Eu não sei porquê. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu só ver se de fato é 60. É 60 Hz. Será que é por causa do índice de modulação? Deixa eu ver. Vou botar um índice de modulação igual a 2 para ver se ele diminui aquilo ali. Vamos fazer FFT de novo. Opa! THD 60 Hz. Aqui foi para 26% agora. Eu não sei, tá? Não fiz isso aí antes. Eu talvez teria que dar uma olhada com mais cuidado aqui, porque esse aqui eu também não sei exatamente. Aqui deu 18, né? Eu não sei exatamente. Ele usou a IPD, tá dizendo aqui, né? IPD. Ó, o que a gente pode fazer aqui? Mas esse aqui são 7. É porque tá certo, aqui são 7 níveis, né? Nunca vai chegar em 18, né? Se eu tivesse uma de 7 níveis, e talvez eu tenha uma de 7 níveis aqui, porque eu tinha feito a simulação. Deixa eu ver, não tenho aqui de 7 níveis. Não, tô olhando aqui no meu arquivo, não tem de 7 níveis. Tá, mas poderia montar também e verificar se dá esse valor. Eu imagino que deve dar, tá? Deve dar esse valor, sim. Para não tornar a aula muito longa, eu não vou fazer isso agora, tá? Mas é bem provável que dê esse valor, tá? Tá, só vamos verificar, ó, que essa é aquela estação de fase, né? Verifique que aqui nós temos uma frequência, ó, esse valor de pico aqui deve ser bem na frequência de chaveamento. Vamos dar uma olhada lá se nós temos isso aí também. Deixa eu verificar aqui. Eu imagino que sim, né? Vamos dar uma olhada aqui se tá lá, é 1260, então exatamente, ó, tá vendo ali, ó, 1260, tá? Certo? Então esse é o funcionamento da Level Shift. Aí por que eu deixei para mostrar a modulação em último lugar da NPC? Porque a NPC ela usa a Level Shift. Tá? Então, ó, eu tenho um exemplo pronto aqui da Level Shift para o NPC. Então vamos lá dar uma olhadinha nele. Deixa eu ver onde está. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui nos meus arquivos. Tá aqui, ó. Tá, NPC. Acho que vocês estão conseguindo visualizar aí, né? Isso aqui é só uma fase, né? Ó, aí barramento 100 aqui e 100. E daí o que a gente faz, ó? A gente vem aqui e usa... Deixa eu já fazer a simulação aqui para vocês. E vamos verificar aqui, ó. Aqui nós temos... Tá vendo que está indo de 0 a -1. E se vocês verificarem a simulação aqui, ó, esse valor, essa forma de onda que eu coloquei aqui é essa aqui, ó, tá? Agora, se eu quero lá para outra portadora, eu só adiciono 1 aqui, ó, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu não vou nem plotar ela, só vou adicionar 1 aqui, ó, tá? Então vem aqui, eu coloco esse cara aqui e boto mais 1 aqui, ó. Ela tá lá em cima agora. E agora eu vou colocar a moduladora. A moduladora está, eu acho que esse M aqui, deve ser esse M. Tá ali, ó. Moduladora. Então, deixa eu só verificar aqui na moduladora qual é o valor que nós temos aqui máximo. É 0,8. Então o índice de modulação está em 0,8. Tá? Deixa eu aumentar novamente aqui a fonte para vocês observarem melhor.
Tá. Então, o que a gente pode fazer agora? Deixa eu mostrar a forma de vocês. Atenção de linha, VAN. Tá ali, ó. Tensão de linha VAN. Claro, isso aqui são só 3 níveis, né? Porque nós montamos um conversor NPC 3 níveis. E essa é a tensão que a gente está observando aqui, ó. Desse ponto A até esse ponto N, tá? Eu tenho aqui também não é bem trifásica, mas ela tem 2 fases, daí é como se fosse a tensão de linha, né? Só verificar aqui, ó. Tá, então eu tenho esse NPC. Ó, que daí eu consigo verificar a tensão VAB, tá? Qual é a diferença dessa aqui, dessa fase aqui para outra? Bom, a diferença, ela tá aqui, ó, 180 graus. Tá? Essa aqui é a 0 e essa aqui é 180. Só isso, tá? Ah, mas verifiquem, ó. Esse aqui tem que ser level shift, né? Na verdade, né? Tem que ser level shift. E essa aqui, vamos colocar todas elas ali para dar uma olhada, né? V18 também. Aí esse braço aqui, ó, lembra que tem que ser defasado de 180 daí, tá? Porque não é trifásico, né? É monofásico, tá? Se fosse trifásico, daí aqui a defasagem que a gente colocaria aqui era 120 daí. Tá? Então vamos dar uma olhadinha. Ah, mas peraí. Não, desculpa. Esse aqui é do outro conversor que está aqui do lado. Não tem nada a ver. Falei bobagem aqui, tá? Esse aqui é desse conversor no ponto completo. Aqui, ó. Então, temos aqui. Daí tem que seguir aquele formato lá que a gente mostrou, né? Desculpa, aqui, ó, moduladora 180. É a mesma portadora, só que a moduladora é diferente, é isso. Os portadores são iguais. E a moduladora é 180. Né? Se fosse mais uma fase, daí seria 120. Né? Tá, vamos direto ao ponto, vamos dar uma olhadinha no resultado da simulação. Eu já vou ver direto aqui, ó, a tensão de linha, a tensão VAB. Então, a tensão VAB temos aqui, tá lá, ó, 5 níveis, né? Porque eu tenho 3 níveis na tensão VAZ. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, a tensão desse ponto aqui, né, que é AN, ou VAN, né, a tensão VAN eu tenho 3 níveis e a tensão VBN também 3 níveis, aí com subtrai uma da outra vai para 5 níveis, tá? Tá ali. E se eu quisesse o trifásico, daí eu bastaria colocar 120 aqui, ó. Eu só vou mostrar como é que ficaria o trifásico. Se eu botar 120 aqui, daí é como se fosse uma tensão do trifásico, né? Tá aí. Não muda muita coisa, né? Continua 5 níveis. Só muda, obviamente, as harmônicas, né? As harmônicas vão mudar, tá? Bom, pessoal, eu acho que sobre a modulação de conversores multiníveis, de uma forma bem simplificada, obviamente, né? Seria basicamente isso, tá? Só uma breve introdução. Mas eu acho que a segunda parte, que é depois que a gente vê a modulação vetorial, é que vai ficar mais legal, que daí a gente vai ter mais cuidado, né, nessa modulação. Porque aqui, ó, eu estou representando uma fonte, né? Eu estou colocando uma fonte aqui, mas na verdade são capacitores isso aqui na prática, né? E esses capacitores, eles têm que estar bem balanceadinhos para não ter variações de tensão desses capacitores. Daí a gente vai ter que trabalhar bem direitinho na modulação. Aí daí a gente pode escolher o momento que o capacitor tem que ser carregado, descarregado, para que tenha homogeneidade na tensão desse barramento dos capacitores, né? Tá bom, pessoal? Então a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço a presença virtual de todos. Vou deixar um trabalhinho lá para vocês fazerem também. E a gente se vê na próxima aula. Na próxima aula é prova, né? Tá? Bom, então estudem para a prova aí. E boa sorte a todos. Tá? Sucesso. Tchau. Até a próxima aula que é a prova.